Olá, meus prezados irmãos, amigos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Meus amados, meus queridos, eu estou trilhando aqui por uma determinada estrada e eu estava meditando em uma passagem bíblica e convido você para que você possa meditar comigo. Estou até com a Bíblia aberta, aproveitando o momento. Deus falou muito ao meu coração e eu gostaria de meditar com meus amados irmãos e amigos, uma passagem em Lucas, capítulo de número 24, no versículo de número 13, que fala sobre o momento em que dois discípulos do Senhor Jesus, eles estavam viajando, possivelmente de Jerusalém, para uma aldeia chamada Emaús, né? A palavra de Deus fala desta aldeia de Emaús, que era um povoado. E aqui a palavra de Deus nos diz em Lucas 24, versículo 13 a seguir, diz o seguinte: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, que corresponde a 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu, no versículo de número 15, que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Glória a Deus. O que isso quer nos dizer? Bom, primeiro, eles estavam caminhando esses 12 quilômetros e eles estavam falando de Jesus, da ressurreição. Era domingo, o dia que Jesus havia ressuscitado, e aqueles dois discípulos, um deles era Cleopas, e eles estavam falando a respeito dos acontecimentos que estavam acontecendo em Jerusalém, principalmente quando as mulheres foram até o túmulo e não encontraram ali no túmulo mais a pessoa de Jesus. E eles ficaram sabendo, e eles foram muito tristes porque não acharam mais o corpo do mestre ali. E eles ficaram bastante preocupados, tristes, mas estavam comentando a respeito de Cristo. E enquanto eles conversavam a respeito de Jesus, Jesus apareceu ali. Apareceu aquele viajante no meio deles, e eles começaram a conversar com aquele moço que apareceu ali. Eles não sabiam que aquele personagem ali principal, que sempre aparece quando alguém está conversando sobre ele, falando o nome dele. E ele apareceu ali e começou a conversar com os discípulos e perguntou para os discípulos o que eles estavam conversando ali, dialogando, né, naquela hora. E os discípulos ficaram assim preocupados e disseram: não, mas nós estamos comentando aqui a respeito de Jesus, aquele que foi crucificado, é o Redentor de Israel, e nós estamos aqui falando dele. Mas aí aquele viajante demonstra que não sabia de nada. E eles perguntam para ele: mas quem é você? Tu és o único viajante aqui que não sabe das coisas que estão acontecendo em Jerusalém? E ele diz: qual? Meus irmãos, eles perguntaram para Jesus, para aquele viajante, o que estava acontecendo? Qual o assunto? E eles começam a descrever para aquele viajante que eles estavam preocupados por isso. E aquele viajante fala para ele: mas você não sabia que estava nas profecias, os profetas, que convinha que ele padecesse, sofresse, morresse, mas ao terceiro dia ressuscitasse? E eles ficaram assim, pensando naquelas palavras, mas tudo bem. Foi começando a ficar tarde, entardecendo, possivelmente chegando às 18 horas, quando iniciava o calendário, o horário do judaico, né? O dia findava às 18 horas, começava um novo dia. E naquele momento eles estavam se dirigindo à cidade de Emaús, a aldeia, né, o povoado onde eles moravam. E naquele momento eles perceberam que o viajante estava seguindo o sentido, ia reto, né? E eles olharam para aquele viajante e disseram para ele: já está ficando tarde, entra conosco aqui em Emaús e vamos jantar, janta conosco, pousa conosco. E ele aceitou aquele convite. E aquele personagem entrou na cidade de Emaús, na aldeia de Emaús, e naquele momento eles começaram a conversar e deram para ele a prioridade, deram para ele a oportunidade dele fazer a oração
apresentando o pão, naquela hora, dando graças a Deus pelo pão. E quando aquele viajante pegou aquele pão e deu graças, aqueles 2 discípulos perceberam que aquele viajante, eles estavam cegos. Eles não perceberam, mas eles viram de imediato que aquele viajante era Jesus. Glória a Deus. E naquele mesmo instante que eles perceberam que era Jesus, Jesus desapareceu. Oh, meus irmãos, que momento maravilhoso é este. Queridos, eu estou aproveitando aqui esse momento para caminhar e pensando, né? Como se fossem os discípulos caminhando o caminho de Emaús. 12 quilômetros, para eles tornaram, com menos, na linguagem nossa, 2 léguas, né? Uma légua 6 quilômetros. Mas para eles foi tão curto aquele percurso. E quando eles perceberam que era o Mestre, Jesus desapareceu e eles saíram dali e correram onde estavam os demais discípulos, né? E relataram para os discípulos o que havia acontecido. Meus irmãos, uma coisa que nos chama atenção aqui, uma coisa que nos chama muita atenção é que Jesus sempre aparece num lugar onde tem 1 ou 2 pessoas, qualquer local, onde tiver alguém falando dele, pensando nele, almejando a sua presença, ele está ali presente. Ele diz, onde tiver 1, 2 ou 3 pessoas em meu nome, ali estou eu. E aqueles discípulos estavam falando de Jesus. Eles estavam comentando sobre Jesus. Talvez você esteja passando um momento difícil na sua vida, mas comece a falar o nome dele. A Bíblia diz, invoca o nome do Senhor. Comece a invocar o nome dele, comece a falar dele, comece a falar com ele. Ele vai estar presente, ele vai te ouvir. Ele estará com você. Ele vai realizar grandes maravilhas na sua vida. Não sei qual momento que você está passando agora, não sei a dificuldade que você tem enfrentado. Mas uma coisa eu digo para você, Deus, ele conhece toda a nossa estrutura. Ele sabe as dificuldades que nós temos passado. Eu convido você para que você possa buscar a Deus nessa hora. Comece a falar de Jesus. Aqueles discípulos comentavam não outro assunto, mas a não ser Jesus. E Jesus apareceu. Jesus surpreendeu eles. É assim que Deus faz conosco. Deus nos surpreende. Ele realiza milagres. Ele é doutor em milagres. Milagre não se explica, milagre se crê. Eu quero que você creia em milagre. Jesus está bem pertinho. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas e firmes que não sabes. Jesus está presente, ele está bem perto. Invoca o nome do Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Onde você estiver, invoque agora o nome de Cristo. Faça como discípulo de Emaús. Coloque Jesus no teu caminho. Convide ele para fazer parte da tua vida, da tua história. E pode ter certeza que ele jamais ficará surdo ao teu clamor. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados, tapados para que não possa ouvir. Jesus está pronto para te ouvir. Ele está pronto. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei. Glória a Deus. Faça da sua vida agora um Emaús. Eu não sei por qual caminho você está trilhando, mas faça desse caminho um Emaús. Faça um caminho de Emaús na tua vida. Jesus vai estar te ouvindo. Ele vai estar bem pertinho de você. Sinta a presença de Deus. Ele é o teu Deus, ele é o Criador. Não importa as lutas que você esteja passando. Os discípulos estavam assustados. A notícia que eles tinham é que Jesus morreu. E eles viram, eles sabiam que Jesus estava morto. Mas para eles pensavam que Jesus estava morto. Mas Jesus estava vivo. Às vezes nós deparamos com situações tão difíceis que nós pensamos que Deus está morto para nós. Mas é exatamente aí que nós nos enganamos. Ele está vivo. A cruz está vazia. O céu cheio da sua glória. E Ele quer encher o teu coração também da glória dele. Ele quer que você faça parte desta mesa. E quer que você faça parte desta história. Amém, irmãos? Queridos, Deus abençoe você. Eu não sei que tipo de caminho de Emaús você está trilhando. Mas o Senhor quer te surpreender. Ele quer fazer parte de você. Ele quer ter a prioridade de sentar na mesa com você e partir o pão. Ele quer abençoar o pão na sua frente. Ele quer mostrar para você que Ele é Deus. Ele é Deus não pelo que Ele faz, Ele é Deus porque Ele é. E Ele quer mostrar a você coisas grandes, firmes, que você não sabe, tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus, forte abraço. E lembre-se, convide Jesus, fale de Jesus. Convide para Ele ser o teu timoneiro ao comando da tua embarcação. Fala para Ele, Jesus, seja o motorista da minha vida. Seja o piloto da minha vida, Senhor.
Cuida de mim, tu és grande. Deus abençoe você. Forte abraço. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.